O expressionismo foi uma corrente nascida no início do século XX, na Alemanha. Surgiu como uma reação ao positivismo e ao realismo do movimento impressionista, que se concentrava na representação objetiva da realidade. Ao contrário dos impressionistas, que procuravam transmitir a realidade do mundo à sua volta, os expressionistas procuravam representar o seu próprio mundo interior, uma expressão dos sentimentos. Esta vanguarda teve como inspirações grandes pintores impressionistas, como Vincent van Gogh e Edvard Munch, e por isso diz que a raiz do expressionismo do século XX foi o impressionismo do século XIX. O expressionismo alemão conheceu duas grandes correntes, Die Brücke, a Ponte, e Der Blue Reiter, o Cavaleiro Azul. A Ponte foi a fase inicial do expressionismo, surgiu em 1905, paralelamente ao nascimento do fauvismo. Este grupo artístico revolucionário foi fundado por 4 jovens estudantes de arquitetura que procuravam uma nova forma de expressão artística. Queriam representar temas emocionalmente pesados que na sociedade conservadora eram habitualmente escondidos, rompendo com a tradição académica, abrindo assim um caminho para uma arte mais emocional. A principal intenção era por isso criar uma ponte entre a arte tradicional e o novo espírito moderno, daí o nome. Este grupo teve um papel fundamental para estabelecer as bases do movimento, que se caracterizava pela exploração de temas sombrios e pela intensificação das emoções. Com a fé no desenvolvimento, numa geração de criadores e de consumidores, fazemos um apelo a toda a juventude e, como juventude portadora do futuro, queremos reivindicar a liberdade, viver e lutar contra as forças conservadoras e o poder estabelecido. Todo aquele que representar diretamente e sem falsificações aquilo que o impele a criar é um de nós. O Cavaleiro Azul foi a fase posterior, fundada em 1911 por Franz Marc e Wassily Kerensky, em Munique. Esta corrente surgiu como uma resposta à necessidade de uma nova linguagem artística que refletisse as mudanças sociais e espirituais do início do século XX. Insatisfeitos, procuraram uma arte que transcendesse a realidade visível, promovendo a arte abstrata e enfatizando a cor como forma de expressão emocional e espiritual, pois acreditavam que a arte poderia servir como um meio de conexão com o mundo espiritual. Este grupo apoiava-se num desenho menos pesado e evidenciava um grau de intelectualização bastante maior. Esta variante expressionista, considerada a mais lírica de todo o movimento, teve curta duração, mas uma enorme influência na evolução da arte, pois irá desembocar, graças ao seu líder, Wassily Kerensky, no abstracionismo lírico ou sensível, a vanguarda mais duradoura do século XX. São retratados temas naturalistas, formas simplificadas e são transmitidas emoções mais calmas e serenas do que a primeira corrente. A obra Rua de Berlim, de Ernst Ludwig Kirchner, em comparação à obra Os Grandes Cavalos Azuis, de Franz Marc, é um exemplo da transição entre a corrente, a ponte e o Cavaleiro Azul. Comparemos as duas obras. A cor. Marc, na sua obra, utiliza uma paleta de cores vibrante e simbólica. O azul está ligado ao elemento masculino, que representa a harmonia e a força vital dos animais. O amarelo, ligado à essência do feminino e à alegria. E ao vermelho atribuiu a representação da matéria e a violência. Todas as cores evocam sentimentos e reflexões sobre a natureza. Kirchner, na sua obra, apesar de utilizar cores fortes, são mais sombrias e contrastantes, sendo antinaturalistas com o objetivo de refletir a tensão e o isolamento da vida urbana. Observa-se contrastes cromáticos violentos e a pincelada forte e violenta que realça a atmosfera pesada e o desconforto das figuras retratadas, transmitindo uma sensação de inquietação e opressão. Temas retratados. A obra de Marc gira em torno da representação de animais, especialmente os cavalos, que simbolizam força, beleza e liberdade, e ao retratar os cavalos procura transmitir a força vital da natureza, onde cada cavalo parece estar imerso em um estado de serenidade e poder. O oposto acontece na obra de Kirchner, que aborda diretamente a vida urbana e social, retratando figuras humanas em um ambiente citadino. Inclui temas como a alienação, solidão e a luta do indivíduo em meio ao caos da modernidade. Kirchner captura a essência da vida contemporânea, refletindo as suas preocupações sociais. O colecionismo. Na obra de Marc, o colecionismo não está presente, enquanto Kirchner faz um uso mais evidente, onde as linhas contornam as figuras, conferindo dramatismo e intensidade à obra. Marca também uma separação entre os indivíduos e o ambiente ao seu redor. As formas.
As formas na pintura são simplificadas. Os cavalos são representados com contornos fluidos e dinâmicos, que transmitem movimento e energia. A composição da obra é equilibrada, com os cavalos dispostos da maneira que exista um diálogo visual entre eles e o fundo, reforçando a ideia de união entre os seres vivos e a natureza. Na obra de Kirchner, as formas são distorcidas, representando figuras humanas que parecem estar em conflito com o espaço urbano. A distorção das proporções é uma característica marcante do estilo de Kirchner, enfatizando a tensão emocional dos sujeitos.